tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. E hoje vamos dar continuidade ao tema da semana passada, sugerido pela nossa seguidora aí, né? Que comentou aí no vídeo, a Tânia, questionando como viver como se não houvesse amanhã. E para não ficar ter um vídeo muito grande, muito longo e você acabar dispersando a sua atenção ou se cansando, né? Eu resolvi dividir em duas partes. E hoje é a segunda parte desse tema tão diferente e tão inusitada, que vai lá para a nossa playlist, que é o Diálogos de Consultório. E olha, a partir daí a gente vai fazer muitas outras coisas, trazer muitas outras coisas dentro desse mesmo segmento. Obrigado, quero agradecer muito a Tânia por essa oportunidade, viu, Tânia? Espero que eu tenha conseguido ajudar, respondido para você. E se eu não respondi, pode perguntar de novo, que eu vou estar sempre lendo aí os comentários, tá? Então vamos lá para a segunda e última parte desse tema tão importante. Todos os anos, as estações do ano passam, né? Primavera, verão, outono, inverno, para vir outra primavera. A primavera de 2022 não é igual à primavera de 2023 que nós estamos vivenciando hoje. E provavelmente a primavera de 2024 não será igual à de hoje. Então o que eu quero dizer a você, olhe para o lado de lá. O meu irmão, quando eu era criança, meu irmão caçula, o Ronaldo, eu lembro que ele cantava uma musiquinha e eu decorei a musiquinha e eu vou tentar cantar para vocês. Ele, muito alegre, com seus 4, 5 anos, cantava assim, né? Coelhinho subiu a montanha para ver o que tinha do lado de lá. Coelhinho subiu a montanha para ver o que tinha do lado de lá. Sabe o que foi que ele viu? Ele viu o lado de lá. Então, assim, você fica tão curioso de saber o que tem do outro lado. E será que você sabe que existe um outro lado? Quantas vezes você se deu conta que existe um outro lado para você fazer a travessia? Que do outro lado da ponte tem uma outra rua? Que o semáforo pode ter mais de uma luz, não só o vermelho, não só o trânsito. E às vezes a gente reclama do clima. Tá muito quente, precisa chover um pouco. Aí chove e você fala, poxa, essa chuva está inundando as ruas, enchendo, provocando enchentes e destruições. Então, às vezes, a gente não consegue ver o quanto aquela chuva pode ser refrescadora, pode ser, assim, um alento para o nosso calor. O quanto, às vezes, o calor pode representar o bem-estar, a vida, quanto o sol é necessário para a produção da vida no nosso planeta, para as plantas, para os animais. Mas o sol demais também pode ser desgastante. Então, o que você faz da sua vida? Quanto você está se desgastando em função de uma única coisa? Mas saiba que todo lado direito de uma roupa tem um lado avesso. E às vezes o próprio universo nos provoca a isso, né? Eu tinha um colega que ele disse que ele estava tão empenhado, tão dedicado a trabalhar e fazer tantas coisas. Ele estava até com tendinite e o braço dele doía muito para escrever, para digitar no computador, mas ele precisava escrever, né? E um dia ele estava mexendo numa planta na casa dele, uma samambaia pendurada no teto,
e ele subiu na escada, né, naquela escadinha caseira de 5 degraus, e ele caiu de lá daquela escada. E ele caiu em pé e quebrou os 2 pés. E ele teve que ficar 5 meses em casa, sem poder ir trabalhar. Era ainda antes da pandemia, né? E não tinha, não tinha o serviço home office. Hoje ele trabalha em casa. Veja as incoerências do mundo. Mas o que aconteceu? Ele ficou afastado do serviço. E ele fala hoje, né? Por que o universo fez aquilo com ele? Ele não parar pra nada e de repente ele teve que ficar totalmente imobilizado, inclusive usando cadeira de roda dentro de casa. E ele aprendeu que assim, a gente não pode se dedicar muito a uma coisa e esquecer das outras. A gente tem que estar o tempo todo disponível e aprender a ressignificar e olhar de novo, de uma outra forma, para o mesmo objeto. E termos tempo para tudo, porque o dia tem 24 horas. Existe o tempo de dormir, existe o tempo de namorar, existe o tempo de trabalhar, existe o tempo de descansar, de nos alimentarmos. Então é isso que eu queria trazer para vocês, da gente pensar que existe uma outra hipótese, um outro lado para o mesmo objeto e que talvez a melhoria ou a cura daquilo esteja em olharmos para o outro lado. E esse olhar para o outro lado também significa em olhar para dentro de nós. Quanto as coisas acontecem, porque eu só consigo olhar por um lado, porque eu não mudo minha forma de agir, porque eu não mudo minha forma de observar o mundo. Às vezes eu me acomodo numa situação, né, tão complexa que não consigo ver as coisas fáceis. Eu só vejo as coisas difíceis. E eu coloco sempre no outro a desculpa do que está acontecendo comigo, como se o outro fosse sempre culpado, né? O meu pai, a minha mãe, minha esposa, meu namorado, são sempre os outros que não me entendem. Mas e eu? Eu me entendo? Eu me esforço em mudar a minha forma de expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Nós somos duais, né? A gente chama de indivíduo. E esse sufixo duo quer dizer dois, né? Então nós temos sempre duas possibilidades, né? O sim ou não, o certo ou errado, o fácil ou difícil. E qual desses lados a gente está? Em qual desses lados a gente se acomodou? E às vezes o nosso passado ele tem muita significação, a gente sofreu tanta coisa no nosso passado que hoje em dia o que vier pra gente tá bom. E por isso a gente se acomoda em relações abusivas, em insatisfações, em limites. Qual é o seu limite? E a gente às vezes não vê a possibilidade de dar um basta e de ver que toda moeda, e pode vir a moeda, eu perguntei hoje isso pro caixa da padaria, que é um senhor muito meu amigo, o seu Francisco. Falei, seu Francisco, quando eu era criança a gente fazia uma brincadeira de jogar a moeda pro alto e apostar alguma coisa e falar cara ou coroa. E o lado que caísse, que você tivesse escolhido, era que se caísse o lado que você escolheu, né, ou a cara ou a coroa, você ganhava ou perdia alguma coisa, certo? E eu perguntei, seu Francisco, as moedas ainda tem cara ou coroa? Aí ele falou, sim, dona Regina,
as moedas. Então olha lá. Quem não sabe, eu sou deficiente visual, repare. Então veja que tudo tem dois lados, cara, coroa. Um ser bíblico aí, muito importante para mim, muito importante, significativo, chamado Jesus. Um dia ele falou, mostre a outra face. E a outra face não é assim, né? Se alguém te der um tapa do lado direito, mostre o outro lado, mostre o lado esquerdo para ele te dar um tapa, te dar outro tapa. Não. O lado esquerdo serve para você mostrar que você sente dor, que você tem desejos, que você não gosta e que você tem direito de escolher. Então, se alguém te provocar de um lado, mostre o seu outro lado e reaja. Tenha coragem de ser. Tenha coragem de fazer e mudar o seu mundo. Confie em si mesmo, como diz a música, né? Do Renato Russo, porque a única pessoa que é capaz de mudar o seu mundo é você mesmo. E essa é a mensagem que eu deixo aqui para você. Confie em si mesmo e mude o mundo enquanto é tempo. E agora, para encerrar o nosso programa, e se você já tiver dado aí o seu like, o seu gostei, se você já tiver compartilhado esse tema, compartilhe aí com as pessoas que você achar que esse assunto é relevante, que vai ajudar em alguma coisa. Tenha coragem de fazer isso. E faça o seu comentário como a nossa seguidora aqui, a Tânia fez, teve a coragem de escrever uma coisa que ela não entendeu, que ela não aceitou, e por isso me ajudou a trazer esse tema aqui para o nosso diálogo de consultório e falarmos sobre como viver como se não houvesse amanhã. Tenha coragem de mudar o mundo. E agora eu vou ler para vocês, para que fique inspirado na sua mente, uma música da banda Legião Urbana, cantada pelo vocalista Renato Russo, que inclusive é o compositor dessa música também, né? O Renato Russo, já falecido. Ele compôs essa música junto com os outros integrantes da banda, que é o Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos. E eu espero você na semana que vem. E olha, por conta desse comentário da Tânia, que se resume em uma única frase, pode crer que eu vou trazer muitas outras coisas para a gente conversar aqui no Nós da Diferença, dentro dessa playlist aí, Diálogos de Consultório. E eu conto com você na próxima semana. Vamos lá para a leitura da música? Música Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto, da banda Legião Urbana, composição de Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Por que esperar mais se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo. A humanidade é desumana, mas ainda temos uma chance. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembre e vê que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor e toda dor é o desejo de não sentirmos dor. Por isso, quando o sol bater na janela do seu quarto, lembra e vê que o caminho é um só.